E aí, E aí, Caveira? tudo bem contigo? Tu- Tudo bem? Tudo joinha. Como você vai? Ah, tô, tô ereto. Olha, sobrou para você responder várias perguntas. Eu gosto de ter interação com o meu público. Olha, Sou então, famoso. sou famoso. Então, olha só, a primeira, bom, essa eu acho que para todo mundo em conjunto, né? Como você faz para falar com entidades e sem querer ofender, como posso ter confiança que seus vídeos são mesmo com entidades ou elementares? Hum, como você faz para falar? Uhum. Fala, abre a boca e Você fala. manipula o oxigênio que passa pelas suas cordas vocais, que transmitem uma certa interação com os pulsos de ar, que são interpretados pelos meus ouvidos físicos devido ao processo de acoplagem nesse menino, sobre o qual você conversa, ok? Sim. Não é assim que você faz. Bom, respondemos. Ai, ai. E quando você sai com alguém gostoso, um cara fortão, bonitão, como você vai saber que a transa com ele é boa? Ai, bicho. Não é pelo conteúdo do comportamento dele? Assim, você vai observar várias evidências para ver se elas podem levar a uma probabilidade. Então é o conteúdo ou é a forma que importa? É o conteúdo que importa, né? Hum. Então, o que importa é me chamar caveira ou não? Sendo que o que eu falo faz sentido. Nada, não é mesmo? Ah, eu acho que não importa nada. Eu acho que se a mensagem e o que eu estou aprendendo me serve, o título da entidade, bom, isso é minha opinião pessoal. O título o título já não me impressiona, entendeu? Como você pode vir como o pirocudo das galáxias, que se o que se fala não me serve, não faz sentido para mim, não tem relevância para o meu mundo, não me parece adequado. Então eu sempre coloco o meu crivo do meu discernimento e da minha autoexperimentação. Pois é por isso que eu não preciso explicar nada. Eu só faço as piadinhas, fico na minha passividade, você já introduz tudo e fala tudo bonitinho. Como se diz. Porque senão o que eu noto muitas vezes as pessoas que se impressionam muito com o título é quase tão fácil de fazer uma pegadinha 90% naquela dos pessoa, porque elementais que a gente trouxe, que a gente brinca, não gostam de ser chamados pelos nomes que a gente usa aqui. E eles sempre mudam alguma coisinha, você já notou? sim, a gente acaba tendo que usar nomes só para poder facilitar a identificação, mas eles não gostam. Na verdade, muitas entidades não gostam também. Pois é, a vida. Eu acho que está respondido. Sim. Aliás, vamos fazer diferente. Quando você vai sair com a mulher, e a mulher bunduda, tetuda, cintura fina, e o homem normalmente visual não percebe esses detalhes e nuances que as mulheres percebem. E assim, quando ele vai sair com ela, ele vai tirar, tira o peito. Vai ver, tira a bunda. Depois tira a lente de contato. Tira a peruca. Como ele faz para saber que a mulher era tudo aquilo mesmo? Isso é meio machista, mas foda-se. E que a mulher era tudo isso mesmo ou não era? É pelo conteúdo. Por isso que alguns falam que uma gordinha sexy é muito melhor do que uma modelo chata. Sim, sim. E qual a diferença se o conteúdo viesse de uma entidade ou de um ser humano? Entendeu? Por que tem que vir de uma determinada forma? Ah, mas tem que vir, porque senão
vamos supor, o menino ou você teriam meios, e já fizeram muito isso durante anos, conversando, mais brigando do que conversando, mas altamente produtivo, trouxeram informações que te deram sustentação para que houvesse isso agora. E os próprios papos e registros poderiam ser salvos e usados como ferramentas para que houvesse uma expansão da própria consciência, porém, não é assim que as coisas funcionam nesse mundo. Assim como conteúdos precisam de certas ajudas de custo para que haja o envolvimento e expressão dos próprios conteúdos e manifestos nesse mundo, existe a troca, existe a necessidade de uma bandeira, como um Caveira, ou um Marabô, ou Maria Padilha, ou os nomes que hoje são utilizados para que houvesse um respeito, uma entonação, uma colocação de voz ou de expressão energética. Sendo assim, se manifesta e está em equilíbrio. Se, para ser bem franco, eu gostaria que fosse tudo tranquilas, tudo de boa e tudo houvesse dentro de uma naturalidade sistêmica. Mas se não é assim, eu também não me debato. E nem fico perguntando se a sua calcinha é rosa ou azul. Sim, essa parte a gente Os evita de ficar entendedores fazendo entenderão. revista Caras de Espírito hoje. Exatamente. Talvez isso não esteja tão claro, mas tampouco os nomes são ditos e nada disso. A proposta é conteúdo, conteúdo, conteúdo. Pressão o mínimo possível, mas todo o conteúdo que gera contração nós entendemos que é um efeito colateral. Compreende? Sim. E aí pode ser usado. Agora eu vou dar a minha resposta. Eu dei a resposta do grupo, posso dar a minha agora? Pode, claro. Faz a pergunta Pode. de novo, faz a pergunta de novo. Você pergunta de novo. Mas completa? Sim, então tudo bem. Como você faz para falar com entidades e sem querer ofender? Como posso ter confiança que os vídeos são mesmo com entidades ou com elementares? Foda-se. Foda-se. Ouve aí, se você quiser ouvir, beleza. Se não quiser ouvir, foda-se. Mas fala pra mim. Conta pra mim se não é isso que você pensou quando você viu a pergunta. Eu pensei no apego. Por exemplo, tem coisas que filósofos magníficos falaram, mas às vezes as pessoas dão mais valor a uma mensagem com muito menos conteúdo, mas que supostamente foi canalizada por algum médium e que é de algum suposto espírito, de alguma suposta não sei que dimensão, e aí você vai ver um filósofo lá de centenas de anos atrás, ele falou uma coisa muito mais fodástica. Mas aí a gente se apega. Então, você falou foda-se de outro jeito. Sim, foda-se a forma. O que importa é a mensagem ser fodástica ou não ser fodástica. Se te serve ou não. Me serve ou não me serve. Sim, eu tô enchendo o saco. É só pra tirar do estado de normalidade. Porque falar foda-se pra alguém é algo impensável pra você, a não ser que se você tiver com algum foco. É duro falar com um pedacinho de si mesmo, né? Falar aí. Pois é. Sabe todos os boletins de ocorrência. Eu não, o boletim de ocorrência fica na pasta de outro espírito. Então, próxima pergunta? Ah, por favor. Então, a próxima Tivemos pergunta... uma mudança aqui, ó, no barulho aqui para poder fazer a transição. A mudança de tema, exatamente. Sim, uma transição energética. Vamos lá, senão não vai dar tempo. Por favor. Então, já comecei. Eu peguei dentro dessa terapia, somente para descontrair minha bolha, gostaria de saber por que a gargalhada do Zé, que por sinal é muito gostosa.
Não é crítica, mas como tenho influências geminianas, preciso entender. Gratidão. Ah, ele gosta. Igual eu gosto. E dois, as energias que são emanadas diante de tal gargalhada são utilizadas para harmonização do menino. Tudo é energia, tudo é comunicação. E assim as comunicações são colocadas em uma maneira produtiva, né? Se eu posso rir sem fazer nada, eu dou risada. Se eu posso dar risada fazendo alguma coisa e não vai me atrapalhar, né? Não custa. E por que a gente, bom, mas é igual humanos, né? Tem pessoas que dão mais gargalhada que as outras. Eu ia perguntar por que vocês dão mais gargalhada e o Marabu não dá gargalhada. Mas não é diferente da gente. Ele muda o padrão vibracional sendo sério, e isso entra em conluio com o lado do menino. E ele não precisa ter outras expressões. Porém, somos seres distintos. Assim como o outro tiozinho, o pai José, fala e vai ter aqueles solucinhos diferentes, que é a maneira dele interagir, o manifesto ocorre dessa forma. Sim. E aí, de um geminiano a outro, pode gargalhar à vontade. Um geminiano viver sem gargalhar fica muito difícil, deve ser. Assim como ficar gargalhando para outro pode ser uma vida muito tensa e difícil. Sim, para outro ser, sim, exatamente. Ou provavelmente ele está aprendendo a fazê-lo. Então aí, Entende? sim, então podemos resumir dizendo que é porque ele gosta e porque também Porque tem é um certo bom. efeito nos campos. É bom para todo mundo. Gargalhar não é bom para todo mundo. Eu não sei para todo mundo, mas para mim é Depois nós excelente. podemos fazer um diálogo só para isso. Tudo bem. Podemos dizer que o Marabu dá risada de outra forma. Você não sente? Eu sinto umas mudançazinhas nele. Pois é. E tem vezes que ele fala também, isso foi uma piada. É. Ele tenta. Ai, então, mas aí a gente faz então vamos fazer uma conversa depois só sobre isso, sobre a gargalhada, o riso. Próxima pergunta? Por favor, não me prive. Gostaria de saber, se possível. Vamos ver se consigo. Gostaria de saber, se possível, não sentir. Eu acho que ela quer dizer se é possível. Eu gostaria de saber se é possível não se sentir dentro da bolha em nenhum processo contrativo naquele momento, estar serena interiormente, porém sentir os processos contrativos da bolha coletiva. Isso vem como Não, incômodo. vamos parar aí. Tá. A contração da bolha coletiva é uma expressão coletiva da contração da bolha individual. Dentro desse contexto, os processos de não sentir, os processos de autoaprendizado, sejam quantificados ou qualificados na base do eu, não se mostra válido, pois se há contração coletiva, é como se eu colocasse a culpa fora do que tem dentro. Ou se eu não tivesse interação sobre a mesma culpa que só tem fora e não tem dentro. Pois todos temos os nossos papéis, e para que haja qualquer tipo de manifesto sobre um fato, existe um ato que influencia num processo de retroalimentação natural, sistêmica, aonde você sempre vai ter fora o que algum dia você nutriu dentro, te afetando ou não. Entende? Então, se não existisse nenhuma afinidade com o processo contrativo da bolha coletiva, você não perceberia o processo, perceberia? Você não sentiria. Não. Você não vê TV.
Sim, não deixo Você de sabe ver. das notícias por causa da leitura que você faz do New York Times, The Washington Post e alguns sites que não têm tanta Isso. expressão, porém são confiáveis. Eu Diante leio disso, jornal, eu as não leio próprias RPG. expressões. Sim, diante disso, a própria leitura e as interpretações passam por um crivo intelectual e uma base lógica sobre a sua serenidade, e não uma imersão visual e um conceito imersivo psicológico. Diante disso, você se afiniza apenas com a leitura que você quer ler e sabe que se há manifesto em mídia ou então a globalização que as pessoas afirmam, existe um condicionamento social diante do que as pessoas absorvem. Como nós mesmos dissemos no passado, nessas mesmas conversas, o mundo nunca esteve em tanta paz e serenidade. Porém, o mundo nunca teve tanta mídia e tanta disseminação do que é dado como ruim, pois o ruim vende o bom. Entende? Sim, e o ruim também vende, porque o ruim pode manipular e colocar em estados contrativos, e aí, em buscar uma solução no externo para aquele estado contrativo, você consome. E até mesmo um condicionamento onde eu não sinto nenhuma contração interna, mas sou bondoso, e assim eu sinto a contração externa, sendo que se você só sente o que está lá fora, você tem dentro. E sendo que você só vê coisas fora pelos filtros que você sente dentro. A conversa que houve ainda há pouco sobre as respostas e as soluções explicam brilhantemente isso. Entende? Sim. Eu só vejo fora o que tem dentro. E sou responsável por tudo o que eu vejo. E a visão é a única verdade. Sustentada pelo meu emocional maturo ou imaturo. Enfim, isso vem como um incômodo no estômago, é isso que você ia ler? Sim, sim, mas a gente, só antes da gente passar para isso, então, para falar que a intenção, que é emocional, sustenta a visão, que é um processo 100% mental. Exato. E aí a gente Que pode... também influencia a intenção e etc. É uma retroalimentação. Exato. Porque você sempre interage sobre si mesmo e os toros sobre qualquer manifesto nunca se tocam. Nunca se toca, mas nem o campinho eletromagnético assim não se toca. Não... Não, você pode ver o campo eletromagnético sobre uma ótica onde você vê vários pontos ionizados dos elétrons. Mas um elétron não toca o outro e você só vê uma coisa unida porque vê de fora, mas nada toca nada no universo. Ah, sim, porque o manifesto foi feito para manter separado. Pois é. Oh yeah, baby. Mas então talvez ajude a responder a segunda parte da pergunta, que é: isso vem como um incômodo no estômago, uma ansiedade que não tem relação nenhuma com o momento, uma sensação de não saber o que é aquilo ou de onde vem. Como é esse processo? Seria uma forma inconsciente de querer controlar tudo? Obrigada e gratidão. O que é o incômodo no estômago? Eu tô lhe perguntando. Para mim, Para mim, O que é o quando vem incômodo um no incômodo estômago? no estômago, eu consumi alguma coisa do externo e estou tentando digerir aquilo que é a função do estômago. Pois é. E quando você não entende internamente o que você viu fora, pois você está buscando consciência e não se abriu para aquilo, o seu estômago reclama. Sim, aí ele vai entrar no processo bonitinho, gentil do corpo de organicamente responder àquilo energeticamente. E se eu deixar aquilo fluir sem resistir, o incômodo vai passar. Aquilo que eu observei do externo vai ser Interessante como digerido ela e mesma expelido. se Interessante como ela mesma se responde mesmo, Sim, inconsciente de querer controlar tudo. sim.
Sim. Sim e não, porque não é um controle egóico, e sim uma abertura. Então é interessante olhar as crenças e o ponto de vista para que haja um entendimento sobre si mesmo e assim mudar um pouco os filtros da absorção, porque lá no fundo se compreende tudo, se sente que se compreende tudo, e diante do processo do filtro mental que está na frente, o sentir ecoa, absorve e para nos filtros mentais, e assim o estômago reclama, pois o corpo sempre fala. Caso Sim, ela queira, ela pode entrar em contato com o menino e aí vocês conversam. sim, o corpo nunca mente. É interessante como combina, né? É o manifesto e o corpo nunca mente. O corpo Sim. sempre sente. Tem, o corpo sempre sente, por isso que é bonitinho esse espelho de autofeedback, que se a gente observar o corpo, você chega num autoconhecimento também. Exato. Acabou. Próximo, não, tem mais uma. Hum. Poderiam falar com os espíritos sobre jogos de azar, superstição e fé raciocinada? A fé raciocinada precisa de mais tempo. Tá. Jogos de azar. Todo jogo é de azar. É jogo. Depende Por que do que chama você jogo de coloca como azar? azar. Por que chama jogo de azar e não jogo de sorte? Quais são as probabilidades de ganhar? Probabilidade de ganhar são menores, mas é por isso que precisa de ter sorte. Se as probabilidades de ganhar são maiores que as Mas se eu probabilidades de falar perder, sorte, você vai pensar em quê? A mente humana é egóica e crítica. Se eu falar que você tem sorte, como ela responde? Mente humana, sem sentir. vai achar aquilo bom. Não. Você parece que não vive com os outros. Você fala pra você, por uma pessoa chata, egóica, sem sentir. Ah, mas você tem isso. Não, mas a minha vida é ruim. Mas a minha vida é aquilo. Então, se eu falo pra você, eu jogo de azar, você vai pensar, mas eu sou especial, tenho sorte. Você vai fazer o quê? Você vai jogar. Vai jogar. Pois é. E por que eles existem? Porque tem trouxa ainda. Mas tem como. Superstição. Tudo bem, Só superstição. ganhar? Tem. Sim, tem como só ganhar. É, mas se você só tem consciência pra só ganhar, você não precisa ganhar nada. Aí você nem joga. É porque aí você joga com o universo e ganha de todo lado. Pois é. Jogo combina com afeto. Você joga e afeta. Recebe e é afetado. Uhum. Sim. Superstição. Você tem uma expectativa, logo gera um condicionamento interpretativo sobre um medo que você não conhece, e assim uma expressão de uma superação onde você não age e apenas especula, você gera uma bolha imobiliária e ferra a economia. Ah, desculpe, viajei. Você, você gera um condicionamento para poder tapar o medo que você foge, e você tem uma superstição. Vamos falar um pouquinho sobre fé raciocinada. A fé raciocinada Olha, até bugou. é um condicionamento sobre um raciocínio de um sentir, onde você interpreta de forma lógica e contundente o que você tem diante da sua mão e as ferramentas que você pode utilizar para adentrar dentro de si mesmo. Você racionaliza um sentir para que haja uma interpretação lógica e palpável. Qualquer coincidência com o que fazemos é pura
Coincidência. Entendeu? Mas se tem a fé nutrida e sentida, por que a fé raciocinada é necessária? Porque a fé nutrida e sentida está no emocional, que sustenta o mental. E o mental é manifesto. Então toda fé gera um raciocínio. Porém, depende do nível de raciocínio que você tem. Compreende? Mas justamente porque a fé nutrida e sentida sustenta. Toda fé é nutrida e sentida. Se é fé, é pura. Sim. Independente do que. E se é dessa forma, depende de manifesto. E se você processa um processo de raciocinalização, você se amplia e se coloca dentro de uma construção mental para dar embasamento e expressão da reformulação das crenças para que haja um manifesto lógico do mesmo sentir que já é puro. Agora, se você não tiver uma fé raciocinada, você vai ter uma fé interpretada sobre filtros mentais, vai ficar fazendo tempo e vai ficar comprando iate para os outros e não tem para si mesmo. Entende? Sim, você não vai ouvir o seu próprio emocional ali. E vai comprar Pois é. a visão do todo dos outros. Mas então, voltando lá no jogo de sorte, se é a intenção pura que determina o manifesto, então a fé nutrida e sentida de que eu tenho sorte A fé é o manifesta outro nome para o jogo de isso. sorte. Mas se você tem filtros que não manifestam, você não ganha. Porque você sempre escolhe os números certos. Sim, você sempre escolhe os números certos. Você só falha em realmente acreditar sem nenhum filtro naquilo. Então aí o resto do quebra-cabeça que se monta à sua volta não é o que coincide com os números que você escolheu. Mas no momento da escolha, você sempre escolhe os números certos. Pois é. O universo sempre diz sim para os seus números. Ele só representa a negação quando você nega para si mesmo ganhar. Sim. E aí, voltando na pergunta do jogo de sorte ou jogo de azar, na verdade não é um jogo, É só um afeto. é só um afeto. Ficou bom. Já viu? Ele não fica bom. E o mesmo com a superstição. Pois é. Meu tempo já deu. Então a gente para nessa pergunta. Acho que era a última também. Acabou? Só tem isso. Sim, era a última pergunta. Para essa sessão, era a última pergunta. Tá bem. Paz, luz e amor e muita maconha. Gratidão.